E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, eu sou professora de língua portuguesa e nós estamos aqui hoje para falar dos verbos irregulares. Veja, nós falamos aí da questão daqueles verbos que mantêm o seu radical, na sua estrutura, né? O seu radical e as desinências, ou seja, você vai colocar sempre a mesma parte em todas as flexões de tempo, de pessoa, de modo. Ele vai se manter sempre a mesma, isso é chamado de verbo regular. Agora, quando há uma modificação, quando há uma mudança em uma dessas partes, ou no radical, ou na desinência, eles são considerados, então, verbos irregulares. Na verdade, o mais importante não é a classificação. O mais importante é para que você perceba que na hora da conjugação é preciso que você atente-se para a questão de colocar o verbo na conjugação correta. Então, antes de ficar classificando se é regular ou se é irregular, o mais importante no nosso estudo é que você faça a conjugação correta. Por isso que é necessário que nós percebamos essa questão da mudança. Mas essa mudança, na língua portuguesa, ela tem um nome e é chamado de verbo irregular. Então vamos ver aqui alguns verbos que a professora colocou que seriam considerados aí verbos irregulares. Então os verbos que a professora já trouxe aqui, prontos aqui, né? O verbo digo, que a professora vai colocar, então o verbo digo vem de qual verbo da língua portuguesa? Vem do verbo dizer. Então o verbo dizer, você coloca na forma nominal infinitivo, que é a forma original do verbo, e aí você tem o verbo diz como sendo radical, o E é tua vogal temática, que é de segunda conjugação, e o R, que é o teu infinitivo. Essa parte nós já sabemos bem. Agora, o que sobrou aqui desse verbo? Esse verbo, ele tem como sendo característica de unidade básica de significado a parte que é o diz. E é exatamente, né? O verbo dizer é aquele que diz alguma coisa. Então, você tem ali o significado básico da palavra. Vamos ver, então, se aquele radical lá veio para cá? Olha, no dizes, no diz, no dizemos, no dizeis e no dizem, ele manteve o mesmo radical, mas na primeira pessoa não. Eu não falo eu dizo, eu falo eu digo. Então, se houve essa mudança, quer dizer o quê? Que esse verbo é irregular. Mas professora, só foi em um. Sim, mas isso já é considerado uma modificação. Então, verbo irregular. Vamos ver agora o verbo ver, né? Então, o verbo ver, que está ali, ele está como vejo, né? Então, nós vamos colocar aqui. Ver. Ver é de segunda conjugação, né? Pertence por causa da vogal E. E o R aqui, ele é o infinitivo. O significado básico da palavra é o ver, né? Então, nesse caso, quando eu começo, vejo, já tem uma modificação. Os outros eu tenho significado básico, ó. Vê, né? Então, até o final ele vai colocando. Mas nessa já, na primeira pessoa, eu já modifico, né? Então, essa modificação, ele vai ser considerado, então, um verbo que ele vai fazer uma irregularidade em relação ao seu radical. No verbo tenho, o tenho pertence a que verbo da língua portuguesa? É o verbo ter. O verbo ter, ele sofre algumas alterações diferentes dos outros verbos que são considerados regulares. A professora vai colocar aqui, né, por exemplo, o verbo beber, que também pertence à segunda conjugação, ok? Olha, quando eu faço aqui eu bebo, eu bebi, qual é o radical do verbo beber? É o bebe aqui, né? Então, nesse caso, ó, vai manter, né? Ó,
no bebia, né, que é no pretérito imperfeito, vai manter, mas quando eu vou fazer o verbo ter, olha como que vai ficar. Eu tenho. O significado básico é ter. Tenho. Tu tens. Ele tem, tá? Tudo bem, aqui ainda até que parece a não ser esse tenho aqui, né, que ele vai modificar bastante. Agora eu vou colocar no pretérito. Olha como que fica esse pretérito, né? Eu tive, tu tiveste, né? Então, há uma diferença em relação aqui a essa questão do nosso radical e da desinência dele. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Então, nesse caso, ele tem uma irregularidade. Então, você tem que considerar como sendo um verbo irregular. Aqui a professora colocou, né, alguns verbos, então, de terceira conjugação e alguns aqui de segunda conjugação. Por exemplo, o verbo tossir. Vamos já começar a fazer a conjugação dele? Então, eu tuço, né? Você não fala tosso. Nesse caso aí, ele faz essa modificação. Então, você tem que considerar isso como sendo o quê? Uma mudança. O verbo sentir é o sente, né? Então, nesse caso, deveria manter o sente, mas quando eu começo, o que ele faz? Eu sinto, depois que ele volta. Tu sentes, ele sente, nós sentimos, vós sentis e ele sente. Então, nesse caso aí, você tem a mudança do radical. Rir, eu rio, tu ris, ele ri, né? Então, você já tem uma questão de modificação aí também. Valer, pessoal, é eu valo, não, é eu valho. A pessoa vai colocar aqui, ó, eu valho. O verbo valer, ele modifica também. Então, já na primeira pessoa, ele tem essa modificação. E aí, você considera também sendo um verbo irregular. Então, você percebeu que a maioria das conjugações para perceber essa irregularidade tem essa questão de ser conjugado já nas primeiras pessoas, tá? Então, nesse caso, você consegue perceber se o verbo pertence ao regular e o irregular. Aqui a professora colocou, então, um exercício para você, né? A professora colocou, então, aqui como se fosse aí uma propaganda e ele diz, viajar é a única coisa que você compra que te deixa mais rico. E aí eu tô perguntando, né? Tipos de verbos, é regular ou irregular? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quais verbos aí tem nessa propaganda. Então, vamos lá. O viajar, que já está no verbo quê? O verbo no infinitivo. Então, você vai fazer a conjugação dele. Eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos. Todos eles vão fazer essa questão viajar, né? Viajo, 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 viaja. Então, o verbo viajar, ele é um verbo regular, tá? Lembra do verbo ser? O verbo ser é totalmente regular. Ele é considerado até outra coisa que não regular. Vamos considerá-lo então como não sendo regular, porque ele modifica muito. É a única coisa que você compra. Compro, eu compro, tu compras, ele compra. Olha o que vai permanecer sempre. Esse radical, compre, 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 compre. Então, ele é um verbo regular. E que te deixa mais feliz, o verbo deixar, eu deixo, tu deixas, ele deixa, vai sempre se repetir esse deixe, 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 também é um verbo regular. Então, nesse caso aqui, você só tem como sendo esse não regular, né, que é um verbo anômalo ali no caso, que é o verbo ser. Então, seria considerado fora do padrão ali. Aqui a professora colocou, né? Classifique os verbos a seguir em regular e irregular. O verbo beber, nós já fizemos ele no quadro, né? Então, o verbo beber vai permanecer o quê? Vai permanecer esse radical aqui. Então, ele é um verbo regular.
O verbo entender, eu entendo, tu entendes, ele entende, eu entendi, tu entendia, sempre vai permanecer essa questão da não modificação da parte básica dessa palavra, que é o entende, entende, entende. Então, esse verbo também é um verbo regular. Vamos ver aqui, a professora vai colocar na lousa para você perceber aqui quantos, né, verbos será que tem mais verbos regulares, mais verbos irregulares, né? Então, nesse caso aqui, o verbo aqui é regular. Letra B, verbo regular. Letra C, o verbo dar, nós já falamos sobre ele, que ele modifica a sua desinência. Então, ele é um verbo irregular. O verbo querer. Pessoal, vou começar a fazer a conjugação desse verbo. Ó, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. Beleza, aí você vai tendo essa adequação de regularidade. Agora, vamos colocar no pretérito, né? Eu quis, tu quiseste, então tem essa modificação. Nesse caso, ele é um verbo irregular. Vamos lá. Letra E, verbo cantar. O que você vai repetir sempre? Cante, 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 cante. Então, esse verbo é um verbo regular. Na palavra caber, né? Então, assim, não é eu cabo, né? Eu caibo, né? Você vai mudar aí essa questão do radical do verbo. Então, ele também é um verbo irregular. Ah, professora, mas mudou só uma letrinha, já mudou. Trazer, eu trazo? Não, eu trago, né? Então tem essa questão também de irregularidade. Ah, o verbo lavar. Lave, 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 vai sempre permanecer o mesmo radical e a mesma desinência. Então, nesse caso, eu lavo, tu lavas, ele lava, nós lavamos, vós lavais, e eles lavam. Para todas os tempos e os modos, né? Tem sempre a mesma desinência e o mesmo radical. O verbo partir. Eu parto, tu partes. Então, sempre o parte, 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 parte é o verbo que tem essa questão aí dessa repetição. Então, se houve repetição, ele é um verbo regular. Então, lógico, né? A professora fez a escolha aqui de alguns verbos, né? Você viu que tem quase o mesmo tanto, né, de verbos regulares e irregulares, mas é aquilo que a professora falou, a maioria dos verbos são considerados aí os verbos regulares. Aqui a professora colocou, olha, uma tirinha, né, que diz assim: oba, férias, o mundo é nosso, vamos viajar. Oba, férias, a geladeira é nossa, vamos atacar. Então aqui é a questão de perspectiva, né, cada um tem a sua. Então nesse caso aqui, a professora colocou quais são regulares e irregulares, né, os verbos ali olhando para eles. Então, o mundo é nosso, olha esse é de novo, professora. O é o verbo que nunca vai ser regular, né, o verbo ser, ele é um verbo anômalo, ele modifica muito, né? Então, nesse caso, não dá para considerar como sendo um verbo regular. O viajar é um verbo regular, né? O viaja, tu viajas, ele viaja, sempre o viaja, 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 viaja. Então, nesse caso, você tem um verbo regular. Agora, oba, férias, a geladeira é nossa, a gente já viu que ele não pode ser regular. E o vamos atacar, eu ataco, tu atacas, ele ataca. Ah, você tem essa questão da regularidade. Então, pronto, né? Você está diante de um verbo regular. Então, você viu aqui que essa localização, tanto agora, né, de nós falarmos tanto sobre essa questão do verbo de ação, do verbo de estado, do verbo de fenômeno da natureza, você percebeu que a maioria dos verbos, eles são aí os verbos de ação e os verbos de estado. Eles aparecem mais nos textos, nas frases que a professora traz, então são os que têm maior recorrência. Agora, o que você tem que observar? Observar sobre essa questão que, principalmente quando ele pede para você classificar aí isso quanto a regularidade, a irregularidade, que você precisa fazer a questão de conjugação. Não pode ter preguiça, tem que ir lá e fazer mesmo nas pessoas do discurso, tá?
Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que é importante esse estudo, embora aí seja muitas vezes complicado, porque alguns verbos eles modificam muito, mas eu creio que quando nós fazemos aí a questão do exercício, cada vez mais nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!